Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de 1 João, capítulo 4, verso de 7 a 12. 1 João, capítulo 4, verso de 7 a 12. Fala assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oremos, irmãos. Senhor, bendito Deus Santo, Santíssimo Deus, agora, Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, será exposta, Pai. Sabemos que não é o presbítero que está aqui a falar, mas nós temos a certeza que é o Senhor, é quem nos fala. O Senhor, ó Pai, nos tem dado a tua palavra, e mais uma vez nós iremos ouvir a tua palavra, Senhor. Quebranta o nosso coração, para que possamos estar atentos a esta palavra. Que o Senhor nos ajude, para que cada dia, Senhor, possamos cumprir os teus mandamentos. Nós choramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, João já tratou a respeito do amor nos versos anteriores. E João, ele já disse que quem ama anda na luz, porque Deus é luz. Os irmãos podem conferir isso no capítulo 2, verso 10 a 11. Se você voltar aí, capítulo 2. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem ama, anda na luz. E João também já nos falou, lá no capítulo 3, verso 11 a 14, também sobre o amor. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na escuridão. Aquele que não ama permanece na morte. Aquele que ama permanece na luz, porque Deus é luz. Aquele que ama a Deus, ama ao seu irmão. E essa é a mensagem básica que João já nos passou até aqui. Então agora João, ele aprofunda mais a respeito do amor. Ele ainda insiste em falar sobre o amor. Ok, nós já falamos sobre o amor. João já falou sobre o amor. Então vamos passar para outro assunto. Não é isso que João nos dá o recado aqui. Ele ainda insiste em falar a respeito do amor. Meus irmãos, o amor, ele deve ser a marca distintiva da igreja. Ele deve ser a marca de um
cristão autêntico, do crente verdadeiro. Se você vê um crente passando, você vai ver, ali está o amor, porque ali está Deus, porque Deus habita no crente verdadeiro. Então não precisa estar em você uma placa, ou é em mim, aqui há amor. Não precisa fazer isso. Isso deve ser demonstrado com seus atos, porque João já nos disse, você deve andar na luz, porque Deus é luz. Você deve amar ao irmão, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E João aqui nessa passagem, ele nos dá 3 razões para que nós possamos amar os irmãos. E a primeira delas é, em primeiro lugar, devemos amar os irmãos, porque o amor é um atributo da natureza de Deus. Pois João disse, Deus é amor. Versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus, ele demonstrou o seu amor, mesmo antes da fundação do mundo, quando ele nos amou. E ele demonstrou o seu amor quando ele criou o mundo. E ele demonstrou o amor quando ele criou todas as coisas. E por fim ele criou o homem. E disse, agora é muito bom, muito boa a minha criação. Porque eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Os animais não são a semelhança de Deus, mas nós sim somos a semelhança de Deus. E Deus, ele compartilha isso conosco, o amor. Deus é amor, e esse amor tem que estar em nós. Essa aqui é a mensagem de João. O amor de Deus, ele é demonstrado mesmo quando o homem cai em pecado. Deus colocou o homem no jardim e fez com o homem um pacto de obras. Mas o homem não obedeceu a Deus e o homem caiu em pecado. E mesmo quando o homem cai em pecado, Deus continua amando o homem. E nós vemos em 3,15, Gênesis 3,15, o grande amor de Deus sendo proclamado. O grande amor de Deus sendo declarado ao homem. Quando ele diz que virá um que pisará a cabeça da serpente, que restaurará o homem. E ali Deus demonstrou o seu amor. E o ensino de Deus, ele é um ensino progressivo. E ele, no decorrer do Antigo Testamento, ele vai expressando o seu amor cada vez mais. Ele vai declarando cada vez mais o seu amor. Quando ele declara para Noé que a terra jamais acabará, que sempre haverá dia, sempre haverá noite, sempre haverá colheita, sempre haverá alimento. Então, se você acha que a terra ele está aquecendo e tudo vai se acabar, não acredite nisso, porque Deus prometeu a Noé que sempre vai haver alimento, sempre vai haver semente, sempre vai haver dia, sempre vai haver noite. E por que Deus faz essa promessa para Noé? Porque o seu ensino é progressivo. Ele está dizendo, haverá um dia em que o Cristo, a qual eu prometi, virá. Haverá um dia que esse Cristo virá para pisar a cabeça da serpente. Então Deus,
ele continua a mostrar o seu amor. Quando ele proclama a Abraão, ele diz a Abraão: todos da terra serão benditos em ti, em tua descendência. E essa descendência é Jesus Cristo. E ele diz não somente os judeus, israelitas, que nem existia ainda, e ainda nem havia lei, e Deus havia prometido a Abraão que ele nos abençoaria por meio de Cristo Jesus. Então Deus continua demonstrando o seu amor, Deus continua proclamando o seu amor, quando para Moisés ele entrega a lei, e diz agora: obedeçam a lei, porque esta é a minha vontade. Obedeçam a lei, porque ela vai mostrar para vocês quem vocês realmente são: pecadores. E é isso que a lei nos mostra. A cada dia que nós vemos a lei, que nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos o quão pecadores nós somos e o quão dependentes nós somos do amor de Deus, porque nós não conseguimos obedecer toda a lei. Mas ele disse, Moisés disse: haverá um, e este profeta virá, a ele ouvir. E ele se referia a Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus proclamando o seu amor, dizendo para Moisés que esse Cristo, ele virá. Então Deus continua a declarando o seu amor para Davi, quando ele diz: Davi, o trono nunca se apartará da tua descendência. E quem é que vai se sentar no trono de Davi? Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus proclama continua proclamando o seu amor, dizendo: esse Cristo, ele virá, esse dia acontecerá. Então, na plenitude dos tempos, diz o Novo Testamento, que esse Jesus, ele veio, que esse Jesus, ele nasceu de mulher. Deus então, ele cumpre a sua promessa. A promessa de Deus, ela não ficou somente nas promessas, somente na palavra, mas diz João que o Verbo se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E este Verbo era Jesus Cristo. O amor de Deus se torna então realidade na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus, meus irmãos, ele é entendido pelos teólogos como, em primeiro lugar, Deus quis o bem da criatura desde a eternidade. Ou seja, Deus nos amou mesmo antes que existíssemos. Deus nos amou mesmo antes da nossa existência. Essa é uma característica que os estudiosos declaram e que a Bíblia também declara. Há muitos anos atrás, meus irmãos, na década de 80, existia uma música chamada Imenso Amor, de uma cantora muito famosa. Não sei se é da época de vocês, mas é da minha época. É uma música da Marina de Oliveira. E eu ia falar sobre o amor, então eu lembrei dessa música. Eu vou escutar essa música para ver o que essa música diz, de fato, o amor de Deus. E lá pelas tantas eu ouvi na música, e ela fala assim: você me amava antes de me conhecer. Então de primeiro eu ouvi aquilo ali, já achei logo estranho, né? Como que Deus não nos conhecia? Se Deus já nos conhecia antes que nós fôssemos formados. Deus sim nos conhecia. Como que Deus nos amou antes de nos conhecer?
Ele nos amou antes mesmo, mas Ele já nos conhecia. Ele sabia quem nós iríamos ser, nos conhecia já, desde antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes que existíssemos. Em segundo lugar, Deus faz o bem à criatura no tempo presente, de acordo com seu beneplácito. Ele nos ama como nós somos. Quando Adão peca, Deus não deixa de amar o homem. Deus não deixa de amar Adão. Deus continua amando Adão, mesmo depois dele pecar. Deus nos ama como pecadores. Deus continua nos amando. Em terceiro lugar, Deus se deleita na criatura, em virtude da sua imagem vistos nelas. Ou seja, Ele nos ama quando somos renovados segundo a sua imagem, segundo a imagem de Cristo Jesus. E Ele nos ama e demonstra o seu amor para conosco, porque uma vez nós éramos pecadores, andávamos desgarrados, não sabíamos para onde nós iríamos, mas Deus, com seu amor imenso, com a sua misericórdia, fez com que os nossos pecados fossem lançados em Cristo Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus nos amou quando éramos pecadores. Deus nos ama agora que nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos, pecadores regenerados. E uma vez regenerados, agora nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Deus nos elege, Deus nos redime, Deus nos santifica e Deus nos recompensa, nos dando a vida eterna, nos dando um lugar no novo céu e nova terra. Isso já é motivo suficiente para nós nos amarmos uns aos outros, porque Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. O amor de Deus, o amor é um atributo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos amar os irmãos, porque Cristo é a dádiva do amor de Deus ao homem. E é isso que Ele fez em todo o Antigo Testamento, proclamando a vinda de Jesus Cristo, e na plenitude dos tempos, Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Verso de 9 a 11, nos fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar também uns aos outros. E este é o segundo motivo pelo qual devemos amar uns aos outros. Cristo é a dádiva do amor de Deus para nós. Quando João escreve assim: nisso se manifestou o amor de Deus a nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Meus irmãos, gostaria de falar mais uma vez sobre o amor de Deus demonstrado no Antigo Testamento. Deus prometeu que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. E eu disse que o seu amor, a sua revelação, ela é progressiva. Ele vai nos ensinando, nos ensinando, nos ensinando. Ele expôs a sua verdade a Abraão. Abraão teve como filho Isaque. E nós queremos
dizer aqui o significado dessa palavra unigênito. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo. Mas unigênito é um filho único, não é isso? Quando nós vemos na palavra de Deus esta palavra, filho unigênito, unigênito é um filho único. Mas a Bíblia nos ensina que nós também somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus, porque nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Irmãos, essa palavra unigênito, filho unigênito, é único filho. Mas essa palavra, ela tem dois significados em que nós devemos nos atentar a ela. Primeiro, aquele que é o único do seu tipo dentre um relacionamento específico, é um dos significados de primogênito. Vou ler de novo. Aquele que é o único de seu tipo dentre um relacionamento específico. Este é o caso de Isaac, filho de Abraão. Os irmãos podem conferir lá em Hebreus 11:17. Não significa que você fala filho unigênito, que este filho é único, que só tem ele. E alguns falsos mestres têm usado essa palavra aqui para dizer, esse Jesus não é Deus. Esse Jesus, ele não é igual a Deus em essência. Esse Jesus, ele foi criado. Porque ele lê essa palavra unigênito e interpreta ela como filho gerado, como filho criado. Não gerado, mas criado. O que nos fala lá em Hebreus 11:17? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ora, Isaque era filho unigênito? Era filho único? Só havia Isaque? Não. Abraão tinha mais filhos. Mas Isaque é chamado unigênito. Por quê? Porque é a singularidade de Isaque entre os outros filhos que permite o uso dessa palavra. Ele era singular, ele era único, ele era o filho da promessa. E é por isso que essa palavra unigênito é aplicada a Isaque. Segundo significado, a palavra unigênito aqui, aquele que é único do seu tipo ou classe, exclusivo. Este é o significado que está implícito em João 3,16. João 3,16 nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João estava preocupado principalmente em demonstrar que Jesus é o Filho de Deus, compartilhando a mesma natureza divina de Deus. Esse Jesus, ele é Deus, e ele compartilha dos mesmos atributos, da mesma natureza de Deus. Então, quando João diz Filho unigênito, ele quer dizer isto. Esse Jesus, ele é Deus. Esse Jesus, ele é quem regenera. Esse Jesus, ele é quem expia os pecados da humanidade, de todas as pessoas, não, dos eleitos de Deus. Ele é quem regenera a quem ele escolhe. É esse Jesus, Filho unigênito. Esse Jesus que é exclusivo, que só há um como Jesus, Ele próprio.
Ele é o único capaz de tirar pecados. Ele é o único capaz de restaurar o homem. Então a palavra unigênito se refere a este Jesus, único, exclusivo. E quem pode tirar os pecados daquele que ele escolhe. Então João enfatiza ainda mais o seu amor. Quando no verso 10, João nos fala assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, é como se João estivesse nos convidando a nos retirarmos de um ambiente de orgulho e adentrarmos num ambiente de humildade. Quando ele diz assim: ora, não fica aí pensando que foi você quem amou a Deus. Não, Deus te amou. Deus é quem estendeu a sua mão para nós. Não fique aí pensando que você amou primeiro a Deus, não. Ele te amou primeiro. Há muitos anos atrás, quando nós evangelizamos muitas pessoas, e nós usávamos o método evangelismo explosivo. Nós aprendemos esse método. Tem muitas coisas boas, não sei se alguém aqui conhece. Tem muitas coisas boas nesse método. Ele realmente explana a palavra de Deus. Quando você quer evangelizar uma pessoa de forma rápida. E lá pelas tantas, quando nós vamos explicar sobre a fé salvadora, então nós usamos um exemplo assim: nós somos como um mendigo, com a sua mão estendida ao rei, pedindo uma esmola. Mas fiquei pensando, talvez éramos como mendigos mesmos, mas mendigos mortos, que não tinha condição de estender a sua mão, que não tinha condição de elevar a sua cabeça e olhar para o rei. Então eu percebi que algumas coisas têm que ser modificadas nesse método, e essa é uma delas. Porque éramos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, Ele nos amou. E diz João, Ele nos amou, e Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra também é um pouco meia, nós não utilizamos muito em nosso, apesar de ela ser bíblica, mas às vezes nós temos dúvida a respeito dessa palavra, propiciação. E propiciatório, no Antigo Testamento, era a tampa que estava sobre a arca, e aquela tampa se chamava propiciatório. Em cima dela havia 2 anjos, um de frente para o outro. E ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e fazia a propiciação, fazia a expiação dos pecados do povo. Quando ele pegava o sangue dos animais sacrificados e jogava em cima daquela tampa. E os pecados do povo eram expiados. João diz: Cristo foi a nossa propiciação. Agora o sangue de Jesus é quem tira o nosso pecado. O sangue de Jesus é quem tira toda a nossa falha, o nosso pecado, nos tornando novamente amigos de Deus.
propiciando a ira de Deus. Não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus, Ele é um Deus de ira. Deus é um Deus de amor, misericordioso, compassivo, longânimo, suficientemente benigno. Não é assim que nos diz a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus também nos diz que esse Deus também é um Deus que está irado. E essa ira, ela é apaziguada somente pelo sangue de Cristo Jesus, que propicia, que tira a ira de Deus de sobre nós. Mas essa ira de Deus é colocada sobre Jesus Cristo. Não pense que a ira de Deus foi retirada de todo. Não. A ira de Deus, ela foi depositada em Cristo Jesus. Deveria ser depositada em nós. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, deposita a sua ira em Cristo Jesus. E por Ele, somente por Cristo Jesus, é que a sua ira é apaziguada. Então João nos diz: esse Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. Ele é quem nos reconcilia com Deus. Como eu disse, nós não tínhamos forças nem para estender a mão, não tínhamos força para levantar a cabeça, porque estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus nos regenerou, e nós então podemos estender a mão, e nós então podemos olhar para este Rei, porque por meio do Teu Espírito Santo, que uma vez nós nos convertendo a Ele, nós recebemos esse Espírito Santo, e aí nós podemos estender a nossa mão. Em terceiro lugar, meus irmãos, devemos amar os irmãos porque somos a habitação de Deus por meio do seu Espírito. Esse também é um dos motivos para que nós devemos nos amar uns aos outros. Além desse amor, ele pertencia a Deus, porque Deus é amor. Ele faz parte de Deus. Além desse amor também fazer parte de Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele é propiciação pelos nossos pecados. E agora devemos amar os irmãos porque nós somos a habitação de Deus. Verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas nós temos alguns relatos na Bíblia de que alguns profetas viram a Deus. Abraão viu a Deus. Moisés pediu para ver a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em no seu Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do verso 1. Gostaria de ler com os irmãos, do verso 1 ao verso 12. Nos fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. E todas as vezes que alguém viu a Deus no Antigo Testamento, é Jesus Cristo. E quando Felipe faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe aqui parece aquele aluno que está meio descuidado na sala de aula, e o professor dando a sua aula, lá pelas tantas ele levanta a cabeça e levanta a mão: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então responde a Felipe: Felipe, já há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu nada, você não compreendeu nada. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você não compreendeu nada, Felipe. E aqueles que pensam que vão poder contemplar a Deus lá no céu, deve rever esse pensamento. Nós vamos contemplar Deus sim, mas por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos contemplar a Deus, porque Deus disse: quem me vê a mim, Jesus Cristo disse, vê o Pai. E nós sabemos, meus irmãos, que nós devemos refletir a imagem de Cristo Jesus como crentes verdadeiros. Amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. Se você anda na luz, você ama. Se você obedece os mandamentos, você ama. E este amor, ele deve ser demonstrado na nossa vida. Nós podemos nos ver uns aos outros. Nós não contemplamos a Cristo como Filipe contemplou. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como é que nós podemos ver a Deus? Nós não vemos Jesus Cristo, mas nós podemos contemplar uns aos outros. Nós podemos nos amar. Nós podemos amar uns aos outros. E aquele que ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando você vê o seu irmão, você contempla a Cristo Jesus, porque Ele te ama, porque você ama seu irmão. Se você ama, você conhece a Deus, porque Deus é amor. E essa mensagem que João repete e repete. Mas já estou cansado de ouvir falar sobre isso. Mas não sou eu que estou falando de novo, é João que está falando aqui. É João que insiste no mesmo assunto. É João que repete.
para que você possa entender, para que você possa compreender, para que isso possa estar enraizado em você, para que esse ensino nunca possa deixar você, e você possa fazer tudo sempre se lembrando disso. Deus é amor e você deve amar ao seu irmão. Cristo é a dádiva do amor de Deus, por isso você deve amar o seu irmão. Você é a morada de Deus, o Espírito habita em nós e por isso devemos amar o irmão. Por último, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, 18. Nos fala assim a palavra de Deus: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, e somos transformados de glória em glória na própria imagem, e somos cada dia transformados pelo ensino da palavra de Deus, cada dia, meus irmãos, nos aprimorando. Não fique estagnado, mas o nosso objetivo deve ser cada dia mais aprender sobre Jesus, sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é proclamado na palavra, ele é aprovado, provado na cruz, mas o amor de Deus, ele é aperfeiçoado no crente verdadeiro. Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar a cada dia mais vivenciarmos esse amor, proclamarmos esse amor e sermos transformados a cada dia por esse amor, amando uns aos outros. Amém, meus irmãos.